Estamos ao vivo. Boa noite a todas, estimadas professoras. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Mais um encontro, mais essa live. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, nessa nossa reflexão nessa noite, vamos fazer uma contextualização daquilo que nós vamos estar discutindo, então. Nós sabemos que nós estamos vivendo uma realidade nunca antes vivenciada. E, por isso, nós estamos fazendo parte de um sistema aprendente. De acordo com dados da Unesco, em torno de 1,5 bilhão de alunos estão sem aulas presenciais, né? E praticamente 90% das escolas no mundo, aproximadamente, estão praticamente fechadas. Trazendo para a nossa realidade aqui do nosso país, de acordo com os dados mais recentes do INEP, nós temos praticamente em torno de 47 milhões de alunos matriculados na educação básica, nas redes públicas e privadas. Em torno aproximadamente de 6 milhões de alunos matriculados no ensino superior presencial, distribuídos em aproximadamente 2.537 instituições de ensino. Então, veja, é através deste cenário, em relação a esse contexto, que todo o nosso planejamento pedagógico, né, realizado para o ensino presencial, ele foi praticamente engavetado, não é? Dando lugar a um planejamento emergencial, em que esse planejamento ele está sendo construído e executado em tempo real. Desafiador tudo isso que nós estamos vivenciando. O ano letivo de 2020 está saindo muito diferente de todos os anos anteriores que nós vivenciamos. Então, é muito mais desafiador para nós, professores. Nós temos o intuito, o objetivo, né, de ajudar os nossos alunos a conviver com situações de aprendizagens tão adversas. Então, nessa noite, nós temos como tema educação, disparidades e oportunidades. Eu vou elencar alguns tópicos, né? Vou estar trazendo para a nossa reflexão alguns elementos para pensarmos um pouquinho como que está sendo desafiador em cada um desses âmbitos, né? Quando nós pensamos aulas remotas, né, versus carga horária, como andam as nossas aulas? Como que estão essas experiências? E o acesso aos conteúdos? A preocupação nossa, enquanto professores, essa questão de continuidade, sequência, diálogo entre os conteúdos, há uma interatividade entre os assuntos que estão sendo abordados. Como anda essa estrutura pedagógica? E a capacitação? Formação continuada de gestores, professores, todos os profissionais de educação. E essa questão do aproveitamento, da adesão
as aulas online, as videoaulas, como que está sendo realmente esse aproveitamento? Como estão acontecendo as avaliações? Então, existem vários elementos para estarmos pensando aqui nesta noite. E eu abro, então, esse nosso diálogo, estimadas professoras, passo a vocês a palavra para que se apresentem e já podem, então, falar um pouquinho das experiências que vocês estão vivenciando, do que vocês estão sentindo, para que a gente possa estar conversando, então. Pode falar, professora Ediane ou a Joelma. Eu deixo a palavra para a professora Ediane, né, para a gente ficar na sequência aqui. Muito bem. Boa noite, Cleonilda, Joelma. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite às pessoas que estão nos acompanhando, né, nesse novo formato de conversa, sempre mediados aí por um instrumento, né, por uma ferramenta tecnológica, e é o jeito que a gente está se reinventando, para que a gente não perca um objetivo muito importante nas relações humanas, que é a comunicação, que é pensar junto, né, e isso é importante. A minha formação é voltada para a área pedagógica. Eu sou pedagoga, professora há mais de 20 anos, atuo com educação básica, hoje só educação básica e superior. Sou doutoranda da Universidade Federal do Paraná. Meu objeto de pesquisa tem a ver com a relação entre teoria, prática e experiência. Nós sempre discutimos muito a relação teoria e prática. Nesse momento é muito pertinente pensar a experiência, porque é aquilo que perpassa o sujeito, né? Ela está mergulhada em sentidos e significados que nem sempre conseguimos mensurar dentro da prática e tampouco no campo da teoria, que são campos fundamentais e importantes, mas a gente abre um leque um pouquinho maior para entender um pouco dessa relação que tem. E como professora, eu atuo na área de formação de professor, tá? Então o meu maior foco é na formação inicial e formação continuada. E quando você traz, Cleonilda, o ponto da formação, né, continuada, é um dos elementos que eu acredito que nesse momento a gente tem que pensar com muito carinho. Porque eu tenho separado a ideia de nos formar dentro de alguns elementos. Formação, para mim, é maior do que habilitação, né? É muito maior do que capacitação, do que um treinamento e aquilo que envolve a formação. Eu diria sempre que formação tem a ver com formar ou dar forma a algo. E hoje a gente consegue fazer uma avaliação muito mais, eu diria assim, ficarmos nu diante da palavra formação, principalmente inicial, porque nós somos formados e temos uma formação continuada que não deu conta para dar suporte para que a gente tenha mais capacidades e habilidades para lidar com o novo, como a gente está enfrentando agora, né? Então, pensar essa formação inicial também é importante. Você colocou dados aí das universidades e das instituições privadas. Eu trabalho numa instituição privada e a gente se preocupa muito porque o aluno ele já procurou uma instituição presencial porque ele queria esse tipo de formação e agora ele está nesse formato, então a gente também tem que pensar que formação é essa que a gente vai assegurar. Viemos aí de toda uma discussão de qualidade na educação pública e privada e de repente todo esse formato aí para trazer nós a dar uma mexida mesmo nos nossos conceitos, nas nossas verdades, naquilo que a gente entende ou acreditava saber sobre educação. Então eu acredito que essa temática das disparidades e oportunidades ela é muito pertinente nesse momento e a gente vai pensar um pouco nessa perspectiva. Ok, ótimo. Okay. Joelma, se apresente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar compartilhando esse momento com vocês. É uma maneira da gente não se esquecer daquilo que a gente vem trabalhando até então, está vivenciando no momento, né? E essas discussões são extremamente riquíssimas para nossas experiências. E esse momento também eu acredito que seja. E a todos que estão aqui junto com a gente neste momento. Eu sou a professora Joelma dos Santos Silva,
Eu trabalho na rede pública municipal de ensino no município de Toledo. Sou graduada em pedagogia, sou pedagoga, formada há 20 anos. Trabalho há 16 anos na rede municipal, no ensino fundamental das séries iniciais e educação infantil. Então, eu trabalho com os mais pequenininhos. E necessita ainda mais do nosso, como se diz assim, do nosso contato, né? De estar tendo esse contato, essa interação mais próxima do professor, para que realmente ocorra esse processo de ensino-aprendizagem. Eu sempre digo, para que o nosso aluno aprenda, ainda mais nessa idade, onde ele está dando os primeiros passos dentro da área do conhecimento, ele precisa criar um vínculo afetivo com o seu professor, com o seu educador, com aquele que está lhe ensinando. E, assim, este momento, para mim, está sendo bastante difícil, em função que a gente está tendo que dar aula de uma maneira em que não há esse vínculo, a gente não consegue manter esse vínculo mais tão próximo como a gente gostaria que fosse. Muito pelo contrário, a gente está mantendo esse vínculo de que maneira? Através das redes sociais, das mídias, do WhatsApp, às vezes uma aula que a gente faz virtual, de maneira virtual, ou às vezes mesmo através de uma mensagem pelo WhatsApp, e eles também se comunicam com a gente dessa forma, né? Mas a gente percebe que ainda, sabe, não consegue atingir o objetivo que a gente gostaria. Por quê? Porque é muito importante nesse momento que a gente tivesse esse contato com ele. Ainda mais que nesse ano eu peguei uma turma de terceira série, que ainda está no ciclo de alfabetização. Ano passado eu estava com uma turma do segundo ano, então esse ano eu estou com uma turma do terceiro ano. Então é o final do ciclo de alfabetização, onde o aluno ainda está aprimorando seus conhecimentos na arte do aprender a ler e escrever. Então é extremamente necessário que a gente tenha um contato, que ele perceba articulações, as questões fonoarticulatórias que a gente tem que estar trabalhando com ele, para que ele perceba os sons das letras, as formações das sílabas, das palavras, para que aí ele consiga criar, construir o seu conhecimento, adquirir esse conhecimento, sistematizar esse conhecimento dentro dele. E a gente não está conseguindo fazer isso. E muitas vezes isso daí precisa muito ter o olhar, o contato, olho a olho. Apesar das minhas experiências, né, eu tenho especialização em educação especial, em psicomotricidade. Agora estou fazendo uma terceira em constelação familiar, que, por mais que a gente ache que não tem nada a ver com a área da pedagogia, tem a pedagogia sistêmica também, que a gente percebe que o aluno ele precisa muito dessa questão do contato físico para que realmente a sua aprendizagem que aconteça. A gente tem que ver o aluno como um todo. E como é que eu vou ver ele como um todo se eu não estou presente no dia a dia com ele? Então, assim, é uma dificuldade tremenda. E a gente percebe a falta que o nosso contato físico com ele faz, e a falta desse contato físico conosco faz para nós também. Eu sinto muito essa falta de ter esse vínculo, de criar essa proximidade, né? Por mais que a gente tente de todas as formas, né, buscar que haja uma aprendizagem significativa, a gente meio que se sente frustrada, porque a gente sabe que eu estou enviando, sim, atividades para ele via online, toda semana. Um cronograma de atividades de todas as disciplinas, com o objetivo de cumprir a carga horária, que está sendo obrigatória de 800 horas, não mais os 200 dias letivos, né? 200 dias anuais letivos que tem esse direito, mas pelo menos cumprir essas 800 horas. Mas a gente percebe que a gente pode até cumprir essas 800 horas, mas eu não sei se essas 800 horas vai ser realmente, vai conseguir atingir os objetivos de levar esse aluno a aprender aquilo que ele deveria nesse período em que estamos em quarentena. E quanto mais o tempo passa, essa angústia aumenta ainda mais em nós, professores, e eu acredito que também eu percebo nos pais dos meus alunos, porque eles sempre comentam comigo, professora, será que eles não vão ficar atrasados? Será que vai fazer o quê? Porque eu também não sei como fazer isso.
E a gente tenta de várias formas, né, liga para o pai, conversa, dá lá, pega a atividade, vamos junto fazer isso aqui para tentar, né, sanar um pouquinho dessas dúvidas que vocês têm, porque eu trabalho numa escola de periferia, me sinto muito honrada com isso. Então, alguns pais, eles não têm muito conhecimento, não concluíram nem o ensino básico, né? Então, assim, alguns são semi-analfabetos ou analfabetos funcionais, como a gente diz. E aí, como é que a gente faz? Então, é uma angústia muito grande que eu trago no meu coração, né? E a gente está vivendo nesse momento, como a gente disse, que jamais, que você tinha colocado no começo, jamais em outro momento a gente viveu, né? Com certeza. Então, é bem complicado essa parte. E, Diana, na verdade, é uma outra realidade que a professora Joelma tem nos pontuado. Porque, para nós, na verdade, tanto da rede estadual de ensino quanto universitário, temos acesso a plataformas, né, Diana? E, no caso, para a educação, para o ensino fundamental, é mais desafiador ainda, né? Porque, pelo que a professora Joelma nos coloca, é uma necessidade muito grande do contato, né? Vocês não estão tendo uma plataforma online, né, Joelma? Não, nós não temos plataforma online, não. Então, é mais não tem plataforma online, só bem mais desafiador. Bem mais desafiador. E eu ainda tenho um desafio a mais, que eu fiz uma cirurgia no início do ano, fiquei afastada do trabalho durante 3 meses e eu voltei em meio à pandemia. Meu retorno se daria no dia 13 de abril e dia 18 as escolas fecharam. Então, eu não tive contato físico com meus alunos até agora. Nossa, então, é algo a mais que eu trago, né? Mas, assim... Essa realidade que a Joelma traz aqui, eu acompanho porque, como eu trabalho com os cursos de pedagogia e artes visuais, eles estavam em processo de desenvolvimento dos estágios, né, das práticas de estágio. Isso. Então, o contato direto que eu tenho com as instituições, a gente acompanha muito, até porque a gente tinha um grupo de estudo, né? Nós montamos esse grupo de estudo Café Pedagógico, e nós nos encontrávamos uma vez por mês nos sábados para fazer essa conversa que a gente está fazendo agora, né? Com os professores, alunos, egressos, e é um grupo que foi se fortalecendo nos últimos 3 anos em função da necessidade que nós tínhamos de conversar sobre a profissão professor. Né? Sem aquele emaranhado teórico, mas das experiências, das angústias, né? Dos nossos medos. E nós percebemos nesse processo que, assim, a conversa entre universidade e escola precisaria se aproximar. Então, nós desenvolvemos práticas de mais aproximação. E hoje aqui no município de Palotina, por exemplo, a gente não tem ainda uma plataforma. Os professores provavelmente já estão aprendendo algumas, né? Para que os alunos possam ter acesso a esse universo. Mas no estado nós temos a plataforma do CLES e aí a gente tem usado outros recursos também. E assim como você coloca, Joelma, eu sou professora também de instituição pública na qual os nossos alunos têm uma característica cultural muito específica, uma característica econômica, né? Aí a gente lembra muito da necessidade de pensar a educação como um direito de todos e assegurar esse direito com qualidade. Mas uma das coisas que mais tem me provocado a reflexão é nós mexermos nas nossas verdades sobre o que é educação, né? Qual é a função da escola, qual é o papel da escola e o que de fato importa enquanto proposta curricular, no sentido que conhecimentos são de fato essenciais à humanidade. Se o conhecimento é o que nos torna humanos, né, aquilo que nos constrói, a educação é o que nos faz humano, que educação é essa que nós viemos assegurando até agora? Quais são as mazelas que a gente identifica? Será que a gente realmente conseguiu formar esse aluno com bases epistemológicas, com bases críticas, com bases sociológicas, filosóficas, de todas as áreas, e principalmente no movimento de acesso à tecnologia que a gente vem aí há mais de 2 décadas, né? Então, é um momento também da gente olhar para essa educação e pensar, ela é complexa, né? O ser humano é complexo, ele não cabe em uma única teoria, em um único discurso teórico ou uma única corrente teórica daquilo que a gente já vinha fazendo há anos. Nesse momento, eu tenho me olhado e dito assim, nossa, Ide, tu sabe pouco, você sabe quase nada diante do novo, né? Diante do desafiador. E aí eu penso assim, mas uma coisa a gente tem desde a formação inicial,
A educação ocorre entre 3 sujeitos. Eu vou colocar enquanto sujeitos, mas aqui no sentido de explicação. O sujeito que é o professor, o sujeito que é o aluno e o sujeito que eu chamo de conhecimento, que é o meu objeto de trabalho, na verdade. Então, essa relação, independente de que tempo histórico, de que tendência ou que corrente pedagógica, elas sempre existiram. Só que nós tínhamos uma segurança, né? Porque sempre eram esses 2 sujeitos que se relacionavam presencialmente com esse objeto que era um produto humano e a gente poderia contextualizar, podia articular. Mas nesse momento essa relação foi quebrada. Esse conhecimento a gente não tem mais controle, porque ele está amplo, é social, ele é global, ele é contextualizado. Esses 2 sujeitos não se olham frente a frente, a gente faz esse movimento que nem agora, e nós somos inerentemente formados e estruturados como ser humano para viver junto, né? Para aprender junto. Qualquer corrente da aprendizagem, ela precisa do outro. Se eu vou lá para Vygotsky, ele vai precisar da relação com o outro, entre as zonas proximais, reais, potencial. Se eu vou para Piaget, ele precisa do estímulo do meio para desenvolver a capacidade cognitiva. E esse meio que a gente tem se relacionado, ele é um meio que ele tem uma certa frieza emocional. E a gente tem correntes aí, como você bem colocou, de pedagogias crescendo dentro dessa formação emocional. Então, a inteligência emocional, ela está posta, ela está dada. Mas como é que nós conseguimos lidar com isso longe do meu aluno? Eu sempre digo, a gente não forma o outro pela máquina, né? A máquina, ela responde, mas ela não faz pergunta, ela não demonstra sentimento, ela não me traz próximo do outro. Então, a máquina é uma ferramenta e ela é um produto humano, mas ela não substitui o humano que é. A gente é gente junto, né? E a matéria-prima da educação é gente. E eu sempre penso assim muito numa fala da Antônia Faleiros, que é a nossa juíza, né, do Maranhão, e ela relata nas suas experiências assim, a matéria-prima da humanidade é gente. E gente precisa estar junto, né? A gente precisa se olhar, se tocar. Tem várias linguagens que o professor vai educando que ele ultrapassa um conhecimento epistemológico. E, para mim, nesse momento, eu acho que esse desequilíbrio entre os sujeitos e objeto da relação da educação é o que está dando mais dificuldade de entender. Porque aí você também colocou no início, Cleonilda, a questão de como a gente avalia, do que vai avaliar, de como vai acompanhar. Ele não tem sequência, porque eu não sei como o meu aluno está seguindo no processo de aprendizagem. A maioria do que a gente tem feito, e essa é uma coisa que me angustia profundamente, é avaliar quem entrou no class, quem respondeu as perguntas, quem fez a avaliação valendo nota. Mas eu não tenho feedback do quanto isso afetou o processo de aprendizagem significativa dele. E nesse contexto eu tenho um filho que está imerso nisso, né? Ele está lá no 8º ano e ele faz aquilo que ele precisaria de 2 horas no processo de conversa em 5 minutos e ele copia de tudo onde ele puder copiar e não é por falta dele não querer fazer, mas ele me diz assim, mãe, é melhor quando o professor fala, porque deu outro pergunta, eu tiro minhas dúvidas junto. Então, essa formação que a gente pensa que ela funciona para todos, ela não vai funcionar para todos. A gente precisa ter uma capacidade de compreensão de humanidade, de que talvez lá para a universidade, lá para o ensino médio, essa educação, né, ela possa funcionar de fato. Ele já tem uma estrutura, uma autonomia intelectual. Agora, no ensino fundamental, eu acho que é um ato criminoso. Com a educação infantil, nem entra em discussão, porque ele chega a ser uma violência contra a criança, né? De tirar ela nessa condição de viver, de experimentar. Daí a gente vê todas as concepções de formação humana, né? De ser relacionado. E outra, a família não é responsável pela formação epistemológica dos filhos. Esse é o papel da escola, esse é o papel nosso, que estamos aí há anos estudando. E aí a gente entra num outro elemento que eu vejo bastante frágil, é como cobrar dos pais, nessa condição que muitos estão tentando sobreviver, manter o seu trabalho, né? Então, são questões que a gente tem que sair da ingenuidade, a gente tem que pôr isso em pauta, discutir honestamente, para a gente não colocar as coisas que está tudo muito lindo, que está tudo muito funcionando, e não é assim, né? Não é dessa forma, né? E você colocando, Diana, me reporta a um trecho do artigo do meu amigo avaliador, que nós recentemente avaliamos uma instituição, antes da pandemia, e, na verdade, ele diz assim que nós somos arremessados
ambientes virtuais, né, de aprendizagem. E sem uma formação prévia, ou seja, não houve capacitação, não houve momento de preparação para ninguém, né? Temos que ter a humildade de realmente perceber que estamos aprendendo constantemente a lidar com aquilo que é mais imprevisto na educação do que isso que nós estamos vivenciando agora, né? E ele diz assim, que no artigo, ele escreveu agora, recente, educação à distância versus educação remota emergencial, divergências e convergências, é o artigo dele. Uhum. E o professor Eniel, ele diz assim, que essa transposição, né, do ensino presencial para um espaço disruptivo virtual, na verdade, isso não se aplica, não se configura, essa situação que nós estamos vivenciando de maneira urgente, necessária, ela não se configura, nós nem podemos atribuir isso como uma educação à distância. E trazer, né, aquilo que nós estávamos projetados a executar, que é o ensino presencial, isso foi transposto bruscamente para espaços virtuais e que de maneira nenhuma, né, nós podemos admitir ou aceitar como uma educação à distância. Porque, querendo ou não, eu, enquanto avaliadora de universidades que ofertam o ensino à distância, então, todo o ensino à distância ele tem uma configuração específica que demanda todo um planejamento de design institucional, educacional, modelagem pedagógica, várias etapas para sua implementação. Então, isso que nós estamos vivendo não se configura uma educação à distância, porque no ensino à distância o aluno ele tem acesso aos conteúdos de uma forma organizada, ele tem acesso a exercícios de fixação, de atividades complementares, além de toda uma biblioteca, praticamente de materiais de acesso, salas virtuais com fóruns, para tirar dúvidas, enfim, existe toda uma configuração própria do ensino à distância, e não se configura isso que nós estamos vivendo, né? Então, nós sabemos, eu gosto muito também da fala do professor Antônio Nova, que ele diz, na verdade, né, que a gente parar a escola não tem como, né? Não é a solução, né? Então, é uma situação inusitada que nós estamos vivenciando e que nós temos dar o melhor de si, nós temos que atender esses alunos, que nós precisamos dar continuidade a essa ação educativa dentro dessas diversidades de dificuldades que nós estamos tendo, e jamais abandonar o nosso aluno, dar um respaldo maior, principalmente aqueles alunos que não têm acesso, são os alunos com menos condições, alunos que não têm acesso à TV, não têm acesso a computador, não têm acesso. Então, jamais desistir desse nosso aluno e tentar munir de estratégias para tornar um pouco mais acessível esse contato e essa configuração, né? Não sei o que você pensa em relação a isso, como esses alunos que, de repente, não estão tendo acesso à internet, não estão tendo acesso nem ao menos TV, como que nós faríamos para chegar um pouquinho mais, levar material para esses alunos? Não sei se isso é uma angústia sua também, eu fico preocupada com esses alunos que
que não estão tendo a adesão, em vez de você estar assistindo às aulas, eles, qual é a garantia de que eles estão realmente assistindo, né, essas videoaulas? Não sei qual que é a tua angústia, porque a minha é grande em relação a tudo isso que nós estamos vivenciando. Essa tua fala ela é bem pertinente, porque as pessoas têm uma confusão de que agora sim a gente está desenvolvendo uma educação à distância, e não porque ela precisa de uma estrutura. E mais do que isso, o aluno ele tem consciência quando ele faz a opção pela educação à distância, e ele sabe, ele tem essa escolha, né? Olha, eu iniciei, eu sei como funciona. O aluno também não sabia que ele ia adentrar nesse formato da educação remota, que muitos chamam de à distância, né? E eu diria que talvez se tivesse alguma palavra semelhante, seria a distância no sentido de estarmos longe, só isso. Não em configuração de uma modalidade de oferta de ensino. Né? Ela não tem mesmo essa estrutura, nisso você tem toda a razão em discutir. E quando você traz a questão de como esses alunos estão, eu tenho acompanhado as escolas, inclusive bem de perto, enquanto coordenadora do curso a nível médio de formação de docentes, e nós fazemos um levantamento de quantos estão adentrando, quantos fazem as atividades, né, quantos têm tendo acesso, e eles têm direito ao acesso ao material impresso. E isso me preocupa muito, porque, assim, todo o gasto que as escolas estão tendo é pago pelas escolas, né? Então, além do custo deles terem disponibilizar esse material, nem sempre o aluno vem pegar esse material. Nós fechamos aí um primeiro trimestre com um levantamento assim de que muitos alunos, por mais que eles tenham acesso ao material impresso, eles não vêm para a escola pegar, eles não vêm para devolver, porque às vezes ele mora longe, às vezes ele não tem uma bicicleta, às vezes ele está ocupado com outras questões e ele não vê isso como importante. Porque o meu aluno que ele estava na presencial, os comportamentos dele são muito semelhante nesse formato remoto. Aqueles que têm condições, que os pais estão lá, que tem uma estrutura diferenciada, né, de apoio, e aí a gente coloca no contexto. Ele vai na presencial, ele vai no formato presencial, e ele também vai no formato remoto. Né? Agora, aquele meu aluno que eu já tinha dificuldade, então, assim, ele já precisava de uma sala de apoio, uma sala de recurso, ele precisava de um acompanhamento pedagógico mais específico, ele não vai conseguir fazer sozinho. Ele vai sair mais ainda do contexto do qual a gente estava tentando inserir ele de uma forma ativa. Então, eu tenho preocupação porque, de certa forma, uma das disparidades desse formato é deixar à margem aqueles que mais precisam da escola. Porque aquele que ele anda sozinho lá na presencial, repito, ele também anda sozinho no sistema remoto. A gente consegue identificar isso muito claramente. Né? E esses meus alunos que a gente tem observado, eles têm uma necessidade mesmo de tirar dúvidas. E eu vou te dizer uma coisa, o canal que mais funciona hoje de comunicação é o WhatsApp. O WhatsApp é o único canal que a gente tem mais acesso. Então, nós temos lá alunos que têm um celular para 3, 4 pessoas, né? Num círculo lá de 30 e poucos alunos, 5 têm um computador, mas esse computador é um computador que não tem muitas condições de acesso também. Para que ele entenda que ele vai entrar numa reunião em Zoom, ou que ele vai entrar no Google, ele precisa entender a ferramenta, e ele também não tem esse conhecimento técnico da ferramenta, que nem nós, professores, tínhamos a toda o vapor, que nem está agora, com toda a necessidade que a gente tem agora, nem eu tinha. Eu estou aí há um mês estudando as ferramentas, eu nem sou muito adapta a esse movimento online, eu não gosto muito da imagem, porque assim, eu preciso trabalhar N coisas para me pôr nessa condição de me expor, de gravar, disso ficar disponível, disso ser socializado. Eu tenho que trabalhar N elementos para fazer esse recurso, né? De me expor, de me colocar na condição de alguém que fica aí disponibilizando o que eu penso. É diferente, né? Existe responsabilidade com o que se fala, com o que se pensa. E meu aluno também precisa aprender isso, né? Então, qual é o grau de confiança que a gente tem no próprio posicionamento teórico, no próprio entendimento que a gente tem de educação, no próprio entendimento da profissionalização, da profissionalidade docente. Então, é um processo que eu diria assim, que está dando um chacoalhão mesmo na formação do professor. E está dando um chacoalhão também no papel que a escola tem nas estruturas do conhecimento.
né? Onde a gente vai poder mexer? Aí eu já até adentro um pouquinho nas possibilidades e oportunidades que a gente está tendo agora, de rever isso. Né? Então, o que é necessário para que a gente, de fato, forme um professor para o novo? E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho muito orgulho de ver os pedagogos na escola como comissão de frente. Né? O curso de pedagogia ele sempre foi muito criticado, porque ele tinha uma formação muito ampla, muito aberta, e nesse momento eu vejo que é o curso que mais está dando condição para o professor para que ele olhe o todo. Então, ele tem vários fundamentos da educação que o pedagogo faz esse olhar, e hoje ele consegue lidar com essa situação com muito mais tranquilidade do que o professor formado só na área específica. Porque o professor da área específica, ele sempre olha mais para o campo, para a área de conhecimento dele, o que é importante, o que é fundamental. Mas ele não tem toda uma visão pedagógica como o pedagogo tem. Né? E nesse momento eu vejo que os pedagogos estão se sobressaindo de uma forma, assim, mais inovadora, mais para frente, ele busca a solução, enquanto que, às vezes, alguns professores da área mais específica, eles ficam mais atrelados nos problemas, nas dificuldades, em como vou lidar com isso ou com aquilo. Então, isso tem a ver também com as estruturas da formação inicial, o que é bom, né? E é bem legal, porque você, no caso, Cleonilda, é uma avaliadora de instituições, né? Você analisa esses projetos pedagógicos, e eu acredito que daqui para frente a gente vai ter uma oportunidade de repensar a formação de um jeito diferente, que de fato elas nos instrumentalize para o novo, para o inovador, né? Um perfil de profissional diferente do que a gente foi formando nesses últimos anos. Já partindo, então, eu percebi que você adentrou, então, as questões de oportunidades, né? Então, eu vejo assim, como lição, né, de tudo isso que nós estamos experienciando, primeiro aspecto positivo, independente dos níveis de ensino, né, desde o ensino fundamental ao ensino médio, ensino superior, que há, na verdade, uma renovação de laços, né? É perceptível, principalmente no ensino fundamental, na educação básica, essa questão da aproximação da escola com a família. Então, realmente, eu acho isso muito positivo, esse processo de cooperação, de ajuda mútua que está ocorrendo, que tem ocorrido até o momento, e querendo ou não, isso tem subsidiado, de uma certa forma, os nossos professores a terem um maior respeito. Quando retornarem às aulas, quando tudo voltar, né, à normalidade, os professores eles voltarão de uma outra forma, mais fortes, mais fortalecidos e mais respeitados. Por quê? Porque nessa conjectura, quanto tem sido difícil, e que eu percebo, né, as pessoas estão externalizando, os alunos estão externalizando isso, que falta os professores estão fazendo. Então, ao mesmo tempo em que há essa ajuda mútua entre escola, né, e família, mas há também a percepção do quanto a figura do professor é preponderante, é necessária, é urgente, que falta você estar fazendo, professor. Então, com certeza, esse novo professor que retornará após a pandemia vai ter uma nova roupagem para esse professor. Isso é um aspecto que eu vejo, vislumbro positivamente, que, na verdade, o ensino presencial, a prática dele era fragmentada. Nós tínhamos as nossas deficiências e fragilidades. E isso foi transposto para um ensino emergencial, remoto. Mas nós sabemos que há um serviço muito grande.
Então, isso, na verdade, é um sinal vermelho, um alerta que eu vejo como positivo, que nós precisamos ampliar. É o momento de redimensionar as nossas ações pedagógicas. Eu não estou ainda me adentrando na questão de uma reestruturação em termos pedagógicos pós-pandemia. Vai ter uma preocupação muito grande em questão de planejamento, desse retorno, como que vai realmente ser efetivada essa questão de compensação de carga horária, de reposição, de avaliação diagnóstica para projetos de recuperação, né, de conteúdos, de aprendizagem, enfim, não estou me adentrando nesse aspecto. Mas o que sinaliza como algo que eu vislumbro como positivo, né? Que realmente a tecnologia sendo utilizada como uma ferramenta, como um suporte, mas eu sou a favor ao discurso do Antônio Nova, professor Antônio Nova, que eu não acredito numa educação que não seja humana. Então, eu não acredito num progresso, numa prosperidade educacional sem o contato humano. Nós podemos ter uma tecnologia muito eficiente a nosso favor pedagógico, mas sem o contato humano, eu não acredito numa educação inovadora, numa educação ideal sem contato humano. Então, eu vejo que, atrelado à tecnologia, não tem como voltar atrás, né? Nós vamos ter que realmente conciliar a tecnologia aplicada à educação, mas, juntamente com ela, eu chamo de metodologias semióticas, indispensável a essa nova reestruturação da educação pós-pandemia. Eu acredito, sim, numa metodologia que venha trabalhar com o máximo de competências no aluno. Exato. Que, sabe, é mais, eu digo assim, eu trato como metodologia semiótica porque ela abarca muito mais componentes do que simplesmente eu falar metodologia ativa, que venha colocar o aluno verdadeiramente como protagonista, que ele possa, através de múltiplos projetos, entende? Eu digo múltiplos projetos muito bem alicerçados e sedimentados, que desafiem esse aluno como um todo, não fragmentado, não parcial, não superficial, mas que desafie esse aluno a ser trabalhado, a ser sistematizado, a buscar uma concretização de conhecimentos mais significativos. Então, eu acredito nisso e tudo isso está arraigado à questão da formação, a formação docente, uma formação contínua, sabe, Diana? Mas uma formação que ela não pode ser algo padronizado. Nós iniciamos agora uma experiência na carne do imprevisível, do inusitado. Tanto que, assim... Né? Uma diversidade. E quando você traz essa reflexão, fortalece mais ainda meu objeto de pesquisa. Porque é até difícil a gente mensurar a experiência, né? Porque todo o conhecimento precisa ser metódico para que ele vire científico e eu possa colocar isso enquanto uma tese. E aí talvez esteja, ao mesmo tempo, a minha grande angústia, a minha maior riqueza, e nesse momento de pandemia eu tenho ainda mais mergulhado dentro da palavra da experiência. Nós precisamos pensar como é que as coisas acontecem. Eu posso ter o mesmo diploma, eu posso estar na mesma instituição, eu posso ter o mesmo professor, eu posso ler o mesmo livro, mas aquilo vai ter um impacto formativo diferente. E a gente tem que abrir espaço para uma escola que ela tenha mais perguntas do que resposta.
Uma formação continuada também baseada nas minhas angústias, nos meus conceitos, nos meus equívocos do cotidiano. Então, nós tiramos um pouco o cotidiano enquanto espaço de aprendizagem e essa relação entre teoria e prática, às vezes, deixou fragmentada no sentido de que teoria parece um campo muito diferente do da prática e a gente avançou no sentido de praxis dentro de algumas teorias, mas nós precisamos dizer que, além disso, tem a experiência do sentido e do significado. Então, nesse momento, eu e Diana, como é que eu enfrento a pandemia? Como é que eu enfrento a educação remota? Como é que eu enfrento a relação com os meus filhos? Como é que eu enfrento o meu cotidiano? Dentro do universo de estudo que eu tenho. Muitos professores que são excelentes professores na presencial, eu vejo sofrer amargamente na educação remota. E não é falta de domínio de conhecimento, eles são excelentes metodologicamente, eles são organizados, eles são responsáveis. Mas por quê? Porque há outras competências que eles não conseguiram desenvolver. Exatamente. Nós começamos a fazer com os meus alunos, porque assim, eu sempre fui chamada da professora fora da casinha na escola, né? Porque a gente fazia coisas inusitadas. E eu sou extremamente fã do Rubem Alves quando ele diz assim, que é preciso ter curiosidade na escola, porque a curiosidade é a coceira do pensamento. Então, quando eu faço meu aluno a pensar, ele me perguntava, eu falava, não sei, vamos buscar a resposta. Então, eu levava livros de várias teorias, humanistas, construtivistas, pedagogias mais críticas, pedagogias mais tradicionais, autores que são conservadores, autores que são liberais. Eu nunca me importei em oferecer apenas um aporte teórico para os meus alunos. Eu queria que eles pudessem olhar o universo teórico, porque acredito que o ser humano é muito complexo para caber em uma única teoria, e a gente desenvolvia projetos. Nós chegamos a desenvolver um projeto de pesquisa que, pela primeira vez, os alunos do ensino médio fizeram apresentação de trabalho no evento nacional de educação e no evento internacional de educação. Então, quando eles fizeram a pergunta, eles perguntaram assim, por que as pessoas não gostam da escola? Nós estudamos isso no ano retrasado. No ano passado, essa turma está no 3º ano, essa turma está funcionando muito bem remotamente. Por quê? Porque eles já tinham acesso a outras competências, eles já faziam perguntas, eles já se viravam sozinhos, eles tiveram um aporte de instrumentalização didática, pedagógica, metodológica, que tiraram eles da zona de conforto. Agora, aquele meu aluno que não teve a experiência de fazer pergunta, de duvidar, de experimentar, de ter que fazer por ele, nesse momento, ele sofre também junto com o professor. E aí, quando você traz essa necessidade de repensar, é preciso repensar, inclusive, qual é o papel que a escola tem. Será que é disciplinas fechadas? Será que é essa estrutura de sala de aula fechada, que ele não pode fazer nenhuma pergunta para um outro aluno que está na outra sala? Será que esse professor ele vai entrar e ficar os 45 minutos e dar conta da disciplina dele, sem conversar e fazer pergunta com outro professor? A escola vai precisar se reconfigurar sem perder a essencialidade, que a essencialidade dela é formar gente. Mas essa formação de gente demanda capacidades muito diferentes. Então, se antes era ler e escrever, ele precisa ler no mundo, ele precisa escrever no mundo. Ele também precisa ter uma leitura digital, ele tem que ter uma alfabetização digital, né? Para esse mundo letrado no sentido da tecnologia. E olha, que eu vou te dizer uma coisa. Eu fui uma que sempre disse que tinha que usar celular na escola. Mas eu trabalho em escolas que a gente tinha lá um regulamento de proibido usar celular. Então, nós perdemos uma oportunidade de ensiná-los a usar a tecnologia, que nesse momento nós estamos pedindo que obrigatoriamente usem a tecnologia, porque ele sempre usou de uma forma de entretenimento. Então, nós também precisamos perder o nosso medo pedagógico de inventar. E nós precisamos reconfigurar o conceito de erro. Os nossos alunos precisam errar, nós precisamos errar, nós precisamos fazer o processo, dizer, por que isso não está funcionando. Essa experimentação que você está nos oferecendo, Cleonilda, de fazer uma live aqui, ela tem um formato novo, né? Você também teve que aprender. Vai dar erros, nós perdemos 2 companheiras aqui de jornada que não estão aparecendo na tela. Mas por quê? Porque isso acontece, então o erro não é uma coisa ruim, é um ponto de partida para o avanço, né? Eu sempre digo que se Thomas Edison não tivesse errado tanto, a gente não teria lâmpada, se ele tivesse desistido nesse processo. Então, nós temos um problema na educação que nós tentamos uma vez, 2 vezes e desistimos. Então, esse momento, com essa experimentação da educação remota, ela não pode ser vista como um erro por completo.
Ela é frágil, ela tem necessidades, ela precisa ser revista, mas ela precisa ser olhada também dentro das possibilidades. Porque o impossível pode ser só mais uma possibilidade, né? E eu digo sempre assim, que nem aquele filme que tem lá uma frase que eu amo muito no filme Corrente do Bem, que o menininho diz assim, quando um desiste, todos perdem. E nós da educação, a gente é louco por gente, como diz o nosso Cortella, naquele livro Escola, né, Nossa Escola, ele diz assim, a gente é louco por gente. E quando a gente é louco por gente, a gente não desiste. A gente tenta, reinventa. E o professor, ele tem essa capacidade de superação, porque ele sempre trabalhou em condições difíceis. Nós não temos na história da educação brasileira um momento de amor, de dizer, essa educação funcionou. Nós sempre batalhamos, nós sempre lutamos. Então, isso é característica da nossa formação. Todos os que entram na área da educação estão cientes que é uma luta diária, né? Porque tem fatores sociais, políticos, econômicos, culturais que não dão conta das nossas necessidades, mas a gente nunca desistiu. E eu agradeço muito a escola por isso, porque eu sou quem sou hoje, porque eu tive um professor que acreditou em mim, eu tive alguém que apostou em mim, eu continuo acreditando que a escola é importante e muito mais que o professor é importante. Você bem pontuou, o professor ele vai voltar e ele precisa voltar com o peito aberto e erguido, a cabeça erguida, e dizer assim, a gente conseguiu mesmo nas adversidades dar conta do mínimo, né? Nós não desistimos. Eu não encontro professor que diz eu não vou tentar. Ele me diz assim, eu tenho dificuldade, eu tô sem dormir, eu tô angustiado, eu tô com sérios problemas, eu não tenho mais carga horária, eu tô trabalhando de segunda a segunda. Eu ouço ele dizer isso, mas no fim ele diz assim, mas a gente não pode desistir daquele aluno. Olha, Diana, esse não veio, esse não fez. Então ele se importa. E quando a gente se importa com o outro, eu acho que é a prova maior de amor que a gente tem pelo que faz. Né? Esse se importar e ter empatia, de imaginar e se pôr no lugar do outro. Então, esses dois elementos eu acho que são possibilidades únicas que estão nos buscando, né? E fazer algo que eu tenho dito assim, nós levamos o homem até a Lua pelo conhecimento. De repente, agora esteja na hora de trazer ele de volta para a Terra pela amorosidade. Né? E eu acho que é essa grande oportunidade que eu vejo nesse momento, de nos descobrirmos semelhantes um ao outro e dizer, é junto, é agora, nós vamos lutar para o mesmo objetivo, porque no fundo a gente é finito, a gente é mortal, né? E a pandemia, o vírus disse isso, nós somos finitos, mortais, então o que realmente importa? É a vida, então vamos priorizar essa vida pela educação, pela ciência, pela tecnologia, por tudo aquilo que nos favorece e fazer isso ser um pouco mais humanizado, porque eu vou repetir uma frase, inclusive, que eu tenho dito sempre, não há nada mais inovador do que ser humano nesse momento. Com certeza. Show! É isso aí. Então, já vamos concluir, né? Vamos seguir aí para os finalmente. Eu só queria fechar, que eu estava falando sobre a questão da formação, né, continuada. Então, eu acredito nessa formação continuada, esse curso, seja lá o formato que tiver, desde que respeite a dinâmica de cada professor. Eu não consigo vislumbrar um planejamento, um projeto de formação sem que seja respeitada as especificidades de cada atuação docente. Então, eu não posso, na verdade, trabalhar isso de uma forma linear. Eu não posso ter um padrão, porque existem professores em que uma formação ela tem que ser mais incisiva para aqueles professores que, de repente, estão chegando na docência. Então, eu tenho professores de 10 anos, de 20 anos, e aqueles que estão chegando a quase 30. Então, essa formação, essa capacitação, ela tem que vir de outras expectativas do professor. Então, grupos de estudos, fórum de discussão, roda de conversa, para que haja troca de experiência, para que o professor ele possa externalizar suas angústias, expor o que ele aspira, o que ele anseia, o que ele deseja. E aquele diálogo,
aquela capacitação, ela venha realmente dar um suporte, uma sustentação, desde a teórica, mas assim, que ele possa sentir na sua vivência que aquilo vai ter importância, que aquilo vai surtir efeito. Então, eu acredito numa capacitação realmente que venha atender as expectativas do professor. E assim, eu acho que essa nossa discussão, essa nossa reflexão, né, Diana, olha, daria muitas e muitas horas. E é uma pena que nossas queridas professoras, mas mesmo assim a gente agradece a participação delas, maravilhosas, professoras eficientes, que amam aquilo que faz, professora Alexandra, professora Joelma, por alguns problemas técnicos aí, não sei o que houve, mas agradecemos imensamente e vamos caminhar, então, para um fechamento deste nosso encontro desta noite e dizer assim, olha, eu quero, na verdade, dedicar, na verdade, essas palavras finais a você, Diana, a professora Joel, a professora Alexandra, a todos os professores, a todos os profissionais que amam a educação. Eu queria deixar essas palavras agora para todos esses profissionais. Eu não conheço, né, uma missão mais nobre, mais sublime que essa, né, de ser docente, de ser professor, que ama o que faz, que dá o sangue, né? Eu não conheço, né, que tenha assumido essa ação docente de uma forma tão desafiadora, né, que estão lutando para estarem mais próximos dos seus alunos, orientando, incentivando, criando estratégias para que esse aluno, mesmo que remotamente, ele venha a aprender e que não tem medo, né, de lutar, de reagir, de buscar, né, de se subsidiar de esforços para despertar no aluno a aventura de construir novos conhecimentos. Então, eu quero dar os parabéns a todos os profissionais da educação, recebo o nosso carinho e o nosso enaltecimento, de coração. Sintam-se abraçados, sintam-se valorizados e essa é uma pequena homenagem que, através dessa nossa discussão, dessa nossa reflexão, queríamos, então, deixar registrado aqui os nossos agradecimentos e parabéns pelo empenho de todos. E deixo a você para dar o boa noite final. Obrigada, Cleonilda. Eu quero dizer aos professores que eu considero vocês um herói. Quando a gente sempre pede assim, você quer ser o quê quando crescer? As pessoas falam, quero ser médico, quero ser bombeiro, quero ser outra coisa. Mas vamos acrescentar nessa lista ser professor, porque o médico salva vidas, o bombeiro salva vidas, o professor também salva vidas. Quando a gente tira um aluno do campo... Bom, com certeza foi um momento maravilhoso, foram contribuições significativas. Uma boa noite a todos e uma ótima restante de semana para vocês e até o próximo encontro.